Você já percebeu como o dia flui diferente quando começamos falando com Deus? Quando a primeira voz que escutamos não é a do mundo, mas a voz do Pai? Existe um poder tremendo em dar a Deus os primeiros momentos da manhã, em colocar Ele em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Hoje vamos orar juntos e pedir que o Senhor abra as portas certas, feche as erradas e guie cada passo nosso. Porque quando começamos o dia com Ele, tudo muda, tudo se transforma, tudo se alinha com o propósito divino. Amado irmão, amada irmã, assegure-se de que está inscrito em nosso canal e compartilhe nos comentários de onde você nos assiste. Será uma grande alegria conhecer você melhor. Quando entregamos a Deus o começo do nosso dia, estamos dizendo que Ele é prioridade absoluta na nossa vida. Não as redes sociais, não as notícias, não as preocupações, mas Deus em primeiro lugar. A Bíblia nos mostra em Marcos, capítulo 1, versículo 35, que Jesus levantava-se de madrugada, quando ainda estava escuro, e ia para um lugar deserto orar. Se o próprio Jesus precisava desse tempo com o Pai, quanto mais nós. Ele nos ensinou pelo exemplo que a comunhão matinal com Deus não é opcional, é essencial. É nesse momento de intimidade que recebemos direção, que ouvimos a voz do Espírito Santo, que somos fortalecidos para enfrentar o dia. Muitas portas ficam fechadas porque tentamos abri-las com nossa própria força, no nosso tempo, do nosso jeito. Mas quando buscamos a Deus primeiro, Ele vai adiante de nós preparando o caminho, abrindo portas que ninguém pode fechar e fechando aquelas que não são para nós. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus em todos os caminhos começa pela manhã, no primeiro suspiro do dia. Quando oramos antes de tomar qualquer decisão, estamos confiando que Ele sabe melhor que nós qual porta deve abrir. Quantas vezes choramos por portas fechadas sem perceber que Deus estava nos protegendo de um caminho de dor? Quantas vezes insistimos em forçar uma porta que Ele claramente trancou, porque tinha algo infinitamente melhor reservado? Isaías capítulo 55, versículo 8, nos lembra que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dele são os nossos caminhos. Por isso precisamos começar cada manhã rendidos, abertos, dispostos a seguir para onde Ele apontar, mesmo que não entendamos completamente o plano. Vamos orar. Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti com corações abertos e espíritos humildes. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem Tua direção vagamos perdidos, que sem Tua sabedoria tomamos decisões erradas. Senhor, entregamos a Ti o começo deste dia. Não queremos começá-lo nas nossas próprias forças, mas na Tua presença poderosa. Que a primeira conversa da manhã seja contigo, que os primeiros pensamentos sejam sobre Tua bondade, que as primeiras palavras sejam de gratidão e louvor. Pai, perdoa-nos pelas vezes que corremos para o celular antes de correr para Ti, que buscamos respostas no mundo antes de buscar Tua face, que planejamos o dia sem consultar o Teu coração. Hoje fazemos diferente, hoje Te colocamos em primeiro lugar. Que este momento de oração seja o alicerce de tudo que vai acontecer daqui em diante. Senhor Jesus, Tu nos ensinaste pelo Teu exemplo a buscar o Pai desde cedo. Tu te levantavas de madrugada para orar, para estar em comunhão, para receber direção para o dia. Se Tu, sendo o Filho de Deus, precisavas desse tempo, quanto mais nós. Ajuda-nos a seguir Teu exemplo, a criar esse hábito sagrado de começar o dia contigo. Que nada seja mais importante que esse encontro matinal, que nenhuma tarefa seja mais urgente que esse momento de intimidade. Pai, queremos viver uma vida guiada por Ti, não pelas circunstâncias, não pelas opiniões alheias, não pelos nossos desejos egoístas, mas pela Tua vontade perfeita. Ensina-nos a discernir Tua voz em meio ao barulho do mundo. Que possamos reconhecer quando és Tu falando ao nosso coração, quando és Tu apontando um caminho,
quando és tu dizendo para esperar ou para avançar. Pai, pedimos que abras as portas certas hoje. Aquelas portas que estão alinhadas com teu propósito para a nossa vida. Aquelas que vão nos aproximar do destino que preparaste. Aquelas que trarão glória ao teu nome. Senhor, tu disseste em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que colocas diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Abre essas portas de oportunidade, de provisão, de restauração, de milagres, que hoje seja um dia de portas abertas. Portas no emprego, portas nas finanças, portas nos relacionamentos, portas na saúde, portas nos sonhos que pareciam impossíveis. Mas, Senhor, também pedimos algo igualmente importante. Fecha as portas erradas, aquelas que parecem atraentes, mas levariam à destruição, aquelas que brilham por fora, mas escondem armadilhas, aquelas que nos desviariam do teu caminho perfeito. Dá-nos sabedoria para não insistir em portas que tu fechaste. Senhor, guia nossos passos hoje. Que cada decisão seja tomada sob tua orientação. Desde as pequenas escolhas até as grandes encruzilhadas, que em tudo te consultemos. Salmos capítulo 37, versículo 23, diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Confirma nossos passos hoje, Pai. Mostra-nos claramente por onde devemos ir, com quem devemos falar, o que devemos fazer. Se precisamos virar à direita, sussurra em nosso ouvido. Se precisamos parar e esperar, acalma nosso coração ansioso. Se precisamos avançar com coragem, enche-nos de ousadia santa. Não queremos correr adiante de ti, nem ficar para trás. Queremos andar no teu ritmo, no teu tempo, no teu caminho. Senhor, livra-nos da pressa que nos faz tomar decisões precipitadas e do medo que nos paralisa diante das oportunidades que tu preparas. Pai, oramos por sabedoria sobrenatural hoje. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos ensina que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Senhor, pedimos essa sabedoria que vem do alto. Sabedoria para discernir o certo do errado, o bom do melhor, o que é de ti do que é da nossa carne. Que não sejamos enganados por aparências, que não sejamos seduzidos por atalhos, que não caiamos em armadilhas disfarçadas de bênçãos. Dá-nos olhos espirituais para enxergar além do que é visível, ouvidos espirituais para ouvir tua voz acima de todas as outras, coração sensível para perceber tua direção, mesmo nos detalhes. Senhor, precisamos dessa sabedoria no trabalho, nas conversas, nas negociações, nos relacionamentos, em tudo. Que cada palavra que sairmos seja temperada com tua graça, que cada ação seja guiada por teu Espírito. Pai, abençoa nosso trabalho hoje. Que sejamos excelentes em tudo que fizermos, não para nos exaltar, mas para glorificar teu nome. Que as pessoas vejam em nós algo diferente, uma paz que não se explica, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma integridade que se destaca. Abre portas de promoção para aqueles que têm trabalhado fielmente em lugares difíceis. Abre portas de emprego para aqueles que estão desempregados e lutando para sustentar suas famílias. Abre portas de negócios para aqueles que empreendem com honestidade e fé. Senhor, que o trabalho das nossas mãos seja próspero porque começamos o dia buscando tua bênção. Que não sejamos preguiçosos nem ansiosos, mas diligentes e confiantes de que tu és o nosso provedor. Fecha portas de sociedades erradas, de negócios desonestos, de oportunidades que comprometeriam nossa integridade. Senhor, oramos pelas nossas famílias neste dia. Abre portas de reconciliação, onde há conflitos, portas de cura, onde há mágoas, portas de restauração, onde há feridas. Que hoje seja um dia de paz nos nossos lares, de compreensão nos nossos relacionamentos, de amor genuíno entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos. Fecha as portas da discórdia, da fofoca, da desconfiança. Fecha as portas que o inimigo tenta abrir para trazer divisão e destruição. Pai, protege nossos casamentos. Fortalece os laços entre marido e esposa. Que o amor seja renovado. Que o respeito seja mútuo.
que a comunicação seja saudável. Abre portas para momentos de qualidade juntos, para conversas profundas, para risos compartilhados. Senhor, protege nossos filhos. Fecha portas de más influências, de amizades destrutivas, de caminhos perigosos. Abre portas de boas oportunidades, de amizades edificantes, de futuros promissores. Pai, oramos por nossa saúde hoje. Toca nosso corpo com teu poder curador. Abre portas de tratamentos eficazes para aqueles que estão doentes, portas de diagnósticos corretos para aqueles que buscam respostas, portas de cura completa para aqueles que sofrem há tanto tempo. Senhor, Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Manifesta esse nome na vida de cada pessoa que está enfrentando enfermidades, que hoje seja um dia de melhora, de alívio, de esperança renovada. Fecha as portas das doenças, das dores crônicas, dos diagnósticos negativos. Declara vida sobre os corpos, restauração sobre os órgãos, renovação sobre as células. Pai, também oramos pela saúde emocional e mental. Tantos estão lutando contra a ansiedade, depressão, pensamentos destrutivos. Abre portas de ajuda profissional quando necessário, portas de cura interior, portas de libertação emocional. Fecha as portas dos traumas do passado, das memórias dolorosas que ainda atormentam. Senhor, oramos por nossas finanças hoje. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sobre nós, conforme prometeste em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Que sejamos fiéis nos dízimos e ofertas, que sejamos generosos com os necessitados, que sejamos sábios na administração do que nos confiaste. Abre portas de prosperidade honesta, de multiplicação sobrenatural, de provisão abundante. Fecha portas de dívidas, de gastos desnecessários, de investimentos ruins. Ensina-nos a viver dentro dos nossos meios, a poupar com sabedoria, a dar com alegria. Pai, para aqueles que estão em dificuldades financeiras, abre portas inesperadas de provisão. Que hoje cheguem oportunidades, que surjam soluções, que apareçam caminhos que pareciam impossíveis. Tu és o Deus do impossível, o Deus que multiplica pães e peixes, o Deus que faz jorrar água da rocha. Manifesta teu poder provedor hoje na vida de cada um que clama por ajuda financeira. Pai, oramos pelos nossos sonhos e propósitos hoje. Aqueles sonhos que tu colocaste no nosso coração, aqueles projetos que parecem impossíveis aos olhos humanos, aqueles chamados que ainda não se concretizaram. Senhor, abre as portas necessárias para que esses sonhos se realizem no teu tempo perfeito. Não no nosso tempo apressado, não do nosso jeito limitado, mas do teu jeito sobrenatural. Que nada do que tu plantaste em nós seja desperdiçado. Fecha as portas da dúvida, que tenta nos fazer desistir. Fecha as portas do desânimo que sussurra que é tarde demais. Fecha as portas da comparação que nos faz sentir inferiores. Pai, cada um de nós tem um propósito único, uma missão específica, um chamado particular. Ajuda-nos a cumprir esse propósito com excelência. Que não vivamos vidas mediocres quando fomos criados para a grandeza. Não grandeza aos olhos do mundo, mas grandeza no reino de Deus. Senhor, oramos por proteção divina hoje. Que teus anjos acampem ao nosso redor conforme está escrito no Salmo capítulo 34, versículo 7. Protege-nos no trânsito, no trabalho, em casa, em todos os lugares onde pisarmos. Fecha as portas dos acidentes, das tragédias, dos imprevistos negativos. Cobre-nos com teu sangue precioso. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Que toda língua que se levantar contra nós em juízo seja condenada, conforme tua promessa em Isaías capítulo 54, versículo 17. Pai, protege nossa mente de pensamentos destrutivos, nosso coração de sentimentos amargos, nossa boca de palavras que não edificam. Que sejamos guardados em corpo, alma e espírito. Senhor, fecha as portas das tentações que o inimigo coloca no nosso caminho. Dá-nos força para resistir, sabedoria para fugir, coragem para dizer não ao que não te agrada. Pai,
Oramos pelos relacionamentos que vamos ter hoje. Abre portas de conexões divinas, de encontros que são orquestrados por Ti, de relacionamentos que vão nos edificar e nos aproximar mais de Ti. Que hoje possamos conhecer pessoas que precisam ouvir sobre Teu amor, que possamos ser instrumentos de bênção na vida de alguém, que possamos plantar sementes do reino. Fecha as portas de relacionamentos tóxicos, de amizades que nos afastam de Ti, de conexões que drenam nossa energia espiritual. Senhor, dá-nos discernimento para saber com quem devemos nos associar e de quem devemos nos afastar. Que não sejamos ingênuos achando que todo mundo tem boas intenções, mas também que não sejamos desconfiados a ponto de perder bênçãos que vêm através de pessoas. Ensina-nos o equilíbrio, Pai. Abre nossos olhos para enxergar as pessoas como Tu as vês. Senhor, oramos por sabedoria nas palavras que vamos falar hoje, que nossa boca seja fonte de vida e não de morte. Provérbios capítulo 18, versículo 21, nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Ajuda-nos a falar palavras de encorajamento, de fé, de esperança, de amor. Fecha as portas da reclamação constante, da crítica destrutiva, da fofoca venenosa. Que não sejamos instrumentos do inimigo para espalhar negatividade, mas sejamos canais do Teu Espírito para trazer vida por onde passarmos. Pai, se alguém tentar nos provocar hoje, dá-nos autocontrole para não reagir com raiva. Se alguém nos ofender, dá-nos graça para perdoar rapidamente. Se alguém nos decepcionar, dá-nos misericórdia para não julgar. Queremos ser pessoas que refletem o caráter de Cristo em cada interação, em cada conversa, em cada resposta que dermos. Pai, oramos pelas oportunidades que vão surgir hoje. Abre nossos olhos para não perdermos as portas que Tu estás abrindo. Quantas vezes uma bênção passou na nossa frente e não percebemos porque estávamos distraídos ou focados em outras coisas. Senhor, dá-nos sensibilidade espiritual para reconhecer quando Tu estás nos convidando a entrar por uma porta nova. Pode ser uma conversa casual que se transforma em oportunidade de negócio. Pode ser um encontro inesperado que resulta em amizade verdadeira. Pode ser uma ideia que surge de repente e é a solução que estávamos buscando. Pai, não queremos perder o que Tu preparaste. Ajuda-nos a estar atentos, presentes, conscientes da Tua movimentação ao nosso redor. Fecha as portas das distrações que nos fazem perder o foco, das preocupações que nos cegam para as bênçãos presentes, da ansiedade que nos rouba a paz de desfrutar o hoje. Senhor, oramos pelos desafios que vamos enfrentar hoje. Sabemos que nem tudo será fácil, que haverá momentos difíceis, conversas complicadas, situações estressantes, mas cremos que Tu vais antes de nós preparando o caminho. Abre portas de soluções criativas para os problemas que parecem sem saída. Abre portas de favor divino nos lugares onde precisamos de aprovação. Abre portas de compreensão nos relacionamentos onde há mal-entendidos. Fecha as portas do medo que nos paralisa diante dos desafios. Fecha as portas da insegurança que nos faz duvidar da nossa capacidade. Fecha as portas da autopiedade que nos mantém presos no passado. Pai, queremos enfrentar este dia com coragem, sabendo que não estamos sozinhos, que Tu estás conosco, que Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, oramos por um coração grato hoje, que não passemos o dia reclamando do que falta, mas celebrando o que temos. Que não foquemos no que deu errado, mas agradeçamos pelo que deu certo. Abre nossos olhos para as pequenas bênçãos que costumamos ignorar. O ar que respiramos, a comida no prato, o teto sobre nossa cabeça, as pessoas que nos amam. Fecha as portas da ingratidão, da insatisfação crônica, da mentalidade de vítima. Senhor, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, queremos encontrar motivos para Te agradecer. Porque sabemos que em tudo há propósito, que em tudo Tu estás trabalhando para o nosso bem, que em tudo podemos aprender e crescer. Ajuda-nos a manter uma atitude de gratidão independente das circunstâncias externas. Senhor,
oramos por fortalecimento espiritual hoje. Que possamos nos revestir da armadura completa de Deus, conforme Efésios capítulo 6 nos ensina. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, estamos em guerra espiritual constante, enfrentando forças que não vemos, mas que são reais. Abre as portas da revelação espiritual para entendermos as estratégias do inimigo. Fecha as portas dos ataques espirituais, das opressões, das tentações sutis. Que hoje seja um dia de vitória espiritual, de avanço no reino, de território conquistado. Senhor, fortalece nossa fé, aumenta nossa confiança em Ti, aprofunda nosso relacionamento contigo. Que não sejamos cristãos superficiais, que vivem de aparências, mas cristãos genuínos que vivem em intimidade real contigo. Pai, oramos por direção clara hoje, que não tenhamos dúvidas sobre qual caminho seguir, sobre que decisões tomar, sobre como agir em situações específicas. Salmos capítulo 32, versículo 8, promete que Tu nos instruirás e nos ensinarás o caminho que devemos seguir, que nos aconselharás tendo sobre nós os Teus olhos. Senhor, queremos essa direção clara. Fala conosco através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, através de circunstâncias que confirmarão Tua vontade. Abre portas de confirmação quando estivermos no caminho certo. Fecha portas de confusão, de dúvida, de incerteza paralisante. Pai, confiamos que Tu não nos deixarás vagar sem rumo. Cremos que tens um plano específico para este dia, para esta semana, para este ano, para toda a nossa vida. Ajuda-nos a caminhar nesse plano com confiança e obediência. Pai, oramos por avivamento espiritual nas nossas vidas hoje. Que não vivamos uma fé morna, uma espiritualidade rotineira, um cristianismo de aparências. Acende em nós o fogo do primeiro amor, aquela paixão por Ti que talvez tenhamos perdido ao longo do caminho. Abre as portas do avivamento pessoal, do encontro genuíno contigo, da transformação profunda. Fecha as portas da religiosidade vazia, dos rituais sem significado, das tradições que não trazem vida. Senhor, queremos Te conhecer mais, Te amar mais, Te servir melhor. Que hoje seja o começo de uma nova temporada espiritual nas nossas vidas. Uma temporada de intimidade maior contigo, de sensibilidade maior à Tua voz, de obediência maior à Tua vontade. Pai, não queremos apenas existir, queremos viver plenamente no Teu propósito. Não queremos apenas sobreviver, queremos prosperar em todas as áreas conforme Tu prometeste. Senhor, oramos por libertação de tudo que nos prende, vícios que não conseguimos vencer sozinhos, hábitos destrutivos que se repetem, padrões de comportamento que nos envergonham. Pai, abre as portas da libertação total, quebra as correntes do passado, rompe as amarras da culpa, destrói as fortalezas mentais que o inimigo construiu. Fecha as portas que dão acesso ao pecado repetitivo, às tentações que nos derrubam constantemente. Senhor, sabemos que onde está o Teu Espírito, há liberdade. Manifesta essa liberdade hoje, que possamos experimentar o poder libertador de Cristo em áreas onde temos sido cativos há anos. Não importa quanto tempo estivemos presos, hoje pode ser o dia da libertação. Não importa quantas vezes falhamos, hoje podemos recomeçar com Tua graça. Pai, dá-nos coragem para buscar ajuda quando necessário, humildade para reconhecer que precisamos de libertação, fé para crer que Tu podes fazer o impossível. Pai, oramos pelos nossos filhos e pelos jovens da nossa família hoje. Abre portas de proteção sobre eles, de sabedoria nas escolhas que vão fazer, de discernimento nos relacionamentos que vão cultivar. Senhor, vivemos em tempos difíceis, onde tantas coisas competem pela atenção e pelo coração dos nossos jovens. Fecha as portas das más influências, das drogas, da pornografia, da violência, de tudo que pode destruir o futuro deles.
Abre portas de boas oportunidades educacionais, de mentores cristãos que vão guiá-los, de amizades saudáveis que vão edificá-los. Pai, coloca sobre eles um desejo genuíno de te conhecer, não apenas por obrigação ou tradição familiar, mas por experiência pessoal. Que tenham encontros reais contigo, que experimentem teu amor de forma tangível, que desenvolvam uma fé própria e sólida. Senhor, protege a mente deles das mentiras da cultura moderna que contradizem tua palavra. Senhor, oramos pela Igreja do Senhor Jesus hoje. Abre portas de avivamento nas congregações, de unidade entre os irmãos, de amor genuíno que vai além das paredes do templo. Fecha as portas da divisão, das disputas teológicas que não edificam, do orgulho denominacional que separa o corpo de Cristo. Pai, que a Igreja seja verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Que não sejamos conhecidos apenas pelo que somos contra, mas pelo amor que demonstramos. Senhor, levanta líderes segundo o teu coração, pastores que apacentem o rebanho com dedicação e não por interesse. Abre portas de crescimento espiritual genuíno, não apenas numérico. Que as pessoas não apenas frequentem a igreja, mas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Fecha as portas dos escândalos que mancham o nome de Cristo, das heresias que distorcem tua palavra, do evangelismo superficial que promete muito, mas entrega pouco. Pai, oramos pela nossa nação e pelas autoridades hoje. Abre portas de sabedoria para os governantes, de justiça nos tribunais, de honestidade na administração pública. Fecha as portas da corrupção, da violência, da injustiça social. Senhor, tu colocas e removes reis, tu estabeleces autoridades. Pedimos que levantes líderes que te temam, que governem com integridade, que se importem genuinamente com o povo. Pai, oramos por paz nas ruas, por segurança nas cidades, por prosperidade na economia, que possamos viver vidas tranquilas e sossegadas em toda piedade e respeito, conforme nos ensina 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Senhor, abre portas de transformação social através da Igreja, de impacto positivo através dos cristãos que ocupam posições de influência. Que sejamos agentes de mudança nos lugares onde tu nos colocaste. Pai, oramos por provisão sobrenatural hoje. Para aqueles que não sabem de onde virá o pão de amanhã, abre portas de milagres. Para aqueles que têm contas vencidas e não sabem como pagar, envia a tua provisão. Para aqueles que perderam o emprego e estão desesperados, abre portas de novas oportunidades. Senhor, tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Manifesta esse nome hoje na vida de cada pessoa que clama por ajuda financeira. Fecha as portas da escassez, da falta, da miséria. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos que não caibam em nossos celeiros. Pai, ensina-nos a ser bons administradores do que nos confiaste. Que não desperdicemos recursos, que não vivamos além dos nossos meios, que sejamos generosos com os necessitados. Senhor, que a prosperidade não nos afaste de ti, mas nos aproxime. Que usemos os recursos que nos deste para avançar o teu reino e abençoar vidas. Pai amado, te agradecemos por nos ouvir nesta manhã. Obrigado por tua fidelidade que nunca falha, por tua presença que nunca nos abandona, por teu amor que nunca desiste de nós. Senhor, confiamos que esta oração não foi apenas palavras ao vento, mas que cada pedido chegou ao teu trono de graça. Cremos que tu já estás trabalhando nas situações que apresentamos, já estás abrindo as portas certas e fechando as erradas. Já estás preparando o caminho diante de nós. Pai, que este dia seja vivido na tua presença, guiado pela tua sabedoria, abençoado pelo teu favor. Que em cada momento lembremos que não estamos sozinhos, que tu estás conosco, que teu Espírito nos guia. Senhor, que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver tuas digitais em cada acontecimento, tua providência em cada detalhe, tua bondade em cada circunstância. Entregamos este dia nas tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pai Celestial, te exaltamos e te glorificamos neste momento.
Obrigado por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de recomeçar, por mais uma chance de viver no teu propósito. Senhor, reconhecemos que sem ti nada somos, mas contigo tudo podemos. Obrigado por ouvir nossas orações, por conhecer nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos, por cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Pai, declaramos que este será um dia abençoado porque começamos contigo. Que tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Que tua alegria seja nossa força ao longo do dia. Que tua sabedoria nos guie em cada decisão. Senhor, vai conosco para onde formos. Fica conosco em cada momento, fala conosco através de cada circunstância. No poderoso nome de Jesus Cristo, oramos amém. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia na presença de Deus. Escreva amém nos comentários como uma declaração de fé de que Deus está abrindo as portas certas na sua vida hoje. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que vão fortalecer sua caminhada com Cristo. E lembre-se, cada manhã é uma nova oportunidade de colocar Deus em primeiro lugar. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, sua família, seus projetos, seus sonhos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Se essa oração trouxe bênçãos para sua vida, continue assistindo ao próximo vídeo que preparei, especialmente para fortalecer ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar na recomendação que aparece agora na tela e siga firme, aprofundando-se na sua palavra. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Que Deus abençoe grandemente sua vida.